brutalmente cortada nem nada. Mas, enfim, o que eu queria colocar é, quando se fala cada vez mais hoje em aposentadoria como sendo formada pela contribuição que a pessoa fez, essa ideia de solidariedade some. Quer dizer, passa a ser o que eu depositei. Quando surgiu a previdência privada, você normalmente ia a um banco e combinava quanto você ia pagar e já sabia quanto você ia tirar. Hoje é uma aplicação de risco, o que é um delírio, porque se há duas faixas etárias que não podem estar sujeitas a risco, são a infância e a velhice. Eu não vejo problema nenhum de vocês estão nas duas primeiras filas aí, fazerem o que quiserem de risco. Vocês são jovens, podem fazer o risco que quiserem, economicamente, na vida, etc. Mas para pessoas que já têm um pouco mais de idade, ou para crianças, o risco deve ser excluído. Uma sociedade que se respeita não pode sujeitar uma pessoa de idade ou uma criança a perder tudo, toda a base do seu dinheiro, que é o que, por exemplo, aconteceu de um ano para cá, com a crise financeira mundial. O que houve de gente que perdeu toda a aplicação não é pouco. Hoje, a aposentadoria privada não é mais essa promessa, você paga R$300 por mês, a partir dos 40 anos, digamos, com isso você garante que aos 65 você vai ganhar 1.000, por exemplo, 1.500. Você já sabia quando fazer. Hoje é risco. Você vai lá falar, você não tem a menor ideia de quando você vai receber. Tudo que você sabe que tem um pequeno benefício no imposto de renda que não chega a valer a pena, no meu entender, que você se comprometa a pagar por mês tanta coisa assim. Não creio que vale a pena. Mas, independente de todos os outros lados, o que eu queria dizer é a ideia de uma solidariedade horizontal entre as pessoas da mesma geração se reduz. E a solidariedade vertical de uma geração em relação à anterior também se reduz. Quer dizer, quando se fala em rever a aposentadoria, nós passamos a ter cada vez mais a questão que, se a gente quiser usar um termo forte, seria da ingratidão de uma geração com seus anteriores. É um termo forte, então eu só estou usando para força de expressão, mas é no sentido de que, se você tem um laço social forte, esse laço social vai se reduzindo na medida em que uma geração não se sente mais responsável por pagar às gerações anteriores aquilo que elas mereceram, ou aquilo que elas, enfim, fizeram pela formação dos outros. Isso é simbólico. Isto é algo que não é geralmente o que a gente discute quando discute a questão do laço social ou da república, mas isso é extremamente tangível, isso afeta todo mundo, isso é o que diz respeito ao futuro de todos que aqui estão. Todos nós, se quisermos ter uma vida de trabalho e depois ter um período de lazer, como que ele seja reconstituído, acho que isso seria uma outra longa discussão que, infelizmente, não cabe aqui, um lazer criativo, um lazer que as pessoas aposentadas não se sintam rejeitadas, não se sintam inúteis, etc. Mas, se quisermos isso, temos sempre que pensar que esta é uma questão de coisa pública, portanto, republicana. É uma questão, então, de como que o laço social se dá. E a questão, então, de um enfraquecimento do espaço público é uma questão também do enfraquecimento do laço social. Se o espaço público se reduz, é porque o laço social está se reduzindo. Vou passar um outro caso, que eu acho também muito preocupante. Foi distintivo da esquerda, ao longo do século XX, defender uma série de causas nobres. Causas do mundo do trabalho, causas do universo dos pobres, causas da emancipação humana, causas da liberdade dos jovens, da liberdade sexual, etc. Muitas causas foram defendidas pela esquerda. Eu tenho um certo incômodo quando vejo a esquerda defendendo nos últimos anos duas causas com as quais eu concordo, apenas me incomoda o simbólico delas. Uma é o direito ao aborto, outra é o direito à eutanásia. Friso que eu acho que é melhor defender o direito ao aborto do que penalizá-lo, embora o ideal seja ter uma educação sexual contraceptiva muito boa. Friso também que eu acho que uma pessoa que não tem mais condições de ter uma vida digna, se houver uma maneira da gente ter certeza que ela não quer mesmo, deve poder ser ajudada a efetuar a passagem. Faço essas ressalvas, mas me incomoda que se tornem grandes questões. Me incomoda que grupos que em outros tempos estariam defendendo causas da vida, defendam causas da morte. Isso é uma coisa que simbolicamente eu acho um pouco pesada. E uma coisa que eu vi comentada contra a questão da eutanásia, e que eu acho interessante, e se uma pessoa idosa
que já está causando, está pesando sobre os filhos, sobre os netos. Uma pessoa idosa que está com a saúde física debilitada e ou a saúde mental perturbada, a gente não sabe qual das duas, pode acontecer uma das duas. A pessoa pode ser muito saudável de mente e doente de corpo, ou vice-versa, os dois casos são ruins. Mas vamos supor uma pessoa que fisicamente está muito ruim, que ainda está saudável de mente, o que é necessário para o que eu vou dizer, e começa a sentir uma pressão, ou direta ou indireta, dos seus descendentes para que ela escolha morrer. Quem diz que a pessoa não vai escolher? Quem diz que a escolha, digamos, pela morte dita boa, é uma escolha espontânea de um sujeito abstrato em plena situação de liberdade? É uma escolha que é feita em função do contexto. É uma escolha que nós fazemos, qualquer uma dessas escolhas, é uma escolha feita em função das situações que as pessoas vivem. Se a pessoa não sente condições de amparo, de apoio dos seus próximos, ela muito provavelmente tenderá a achar que o seu tempo de vida já acabou, que não vale mais a pena. Há pessoas de idade que decidem não querer mais viver, ou que dizem isso, porque efetivamente sentem que esgotaram, sentem que não querem mais. Isso mesmo numa situação de acolhimento e de afeto da família. Mas há pessoas que podem fazer a escolha de um lado ou de outro em função de uma frieza, de um aborrecimento, de sentir que estão causando trabalho, que estão causando custos. E isso pode nunca ser dito, mas ser de alguma forma expressado. Em alguns casos será dito mesmo. Eu estou colocando esse ponto também, como isso é importante para o que eu quero dizer, porque isso também enfraquece o laço. São formas de enfraquecimento do laço. Um espaço público sempre supõe um laço social forte. Se os laços se enfraquecem, o que fica do espaço público? Peguemos algo que me parece também muito mais signo do que causa, mas com a difusão do videocassete, inicialmente depois do DVD, com o fato das pessoas terem várias TVs numa casa e, sobretudo, de haver micro-ondas, as refeições em conjunto foram se reduzindo. É uma coisa banal, mas se você esquenta comida no fogão, não dá para esquentar no fogão para todo mundo, um depois do outro. Se você esquenta no micro-ondas, não há necessidade nenhuma de uma pessoa esperar a outra para comer. Dessa falta de necessidade decorre também a dificuldade de uma refeição em conjunto. É por causa do micro-ondas que a gente não come mais em conjunto? Não creio, mas que o micro-ondas facilita, extraordinariamente facilita. Isso também é um laço que se desfaz. O que é uma família hoje? Quer dizer, em que momento uma família conversa? Em que momento uma família está junto? A ideia de comunhão, essa ideia é tão forte que dá seu nome a um dos principais sacramentos do cristianismo. A ideia de comunhão está ligada a comer junto, compartilhar, o companheiro, aquele que come o pão junto com o outro. Então, como fica isso quando nós não temos mais companhia? Porque cada um de nós come num momento separado, numa hora separada, e conversar vai ficando fraco. Então, se esses laços que dizem respeito ao mundo mais, até mesmo individual da família, vão se enfraquecendo, como nós podemos esperar que o laço social mais amplo seja forte? Se os próprios ambientes construídos a partir do afeto se debilitam, como esperar que a sociedade tenha um espaço público forte? Vou pegar outro episódio que é muito significativo. Eu pensei muito nessa palestra em função de algumas histórias. Eu gosto muito dessa maneira que Nietzsche utiliza e que, sobretudo, Deleuze elogia em Nietzsche, que é você pegar uma história significativa e tentar ver como que ela significa para a sociedade. Há um risco nisso, porque uma história significativa pode ser uma história frequente ou uma história excepcional. Para os antropólogos, para os filósofos e para os psicanalistas, isso não coloca problema nenhum. Nós não lidamos com séries frequentes, nós lidamos com significações que causem impacto. Para outros domínios do conhecimento, como a sociologia, seria mais importante ter uma certeza da frequência. Então, não sei o quanto são frequentes, mas eu acho que há certas histórias que emplacam justamente porque elas são fortes. E a história a qual vou aludir agora diz respeito a uma exploradora do lenocínio. Essa palavra é muito difícil.
Eu quase falei loteria, não sei por que eu fiz esse ato falho. Chamada Madame Hollywood, que foi processada, talvez